aproximadamente 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira na periferia da galáxia Via Láctea foi comprimida devido à gravidade. Em seu centro, surgiu o Sol, e os restantes formaram pedaços enormes de rocha, os planetas e outros corpos. Esse é o Sistema Solar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos ao quinto vídeo da série Por Dentro do Sistema Solar. E hoje vamos falar do planeta que mais nos encanta, o santo graal dos escritores de ficção científica. Vamos falar do planeta vermelho, o nosso vizinho Marte. Marte é conhecido desde os tempos pré-históricos, e seu nome vem da versão romana do deus grego da guerra, Ares. Marte já era estudado desde os egípcios, gregos e babilônicos, mas foi visualizado pela primeira vez através de um telescópio no século XVI por Galileu Galilei. Desde então, o planeta vem fascinando escritores de ficção científica. Marte chama atenção por estar, juntamente com a Terra, na faixa habitável do Sistema Solar, onde as temperaturas não são tão altas e nem tão baixas. Mas Marte possui condições adversas à vida, como veremos mais para frente. Marte é um planeta pequeno, o segundo menor do Sistema Solar. Seu diâmetro equatorial é de aproximadamente 6.794 km, metade do diâmetro terrestre, e sua massa é de 642 bilhões de toneladas, e possui uma densidade média de 3,94 gramas por centímetro cúbico. Sua aceleração gravitacional é quase um terço da terrestre, com aceleração de 3,75 metros por segundo ao quadrado. Marte é um dos 4 planetas telúricos e situa-se entre 206 e 249 milhões de quilômetros do Sol. Seu período orbital é de 686,7 dias terrestres, ou seja, o ano marciano dura quase 2 anos terrestres. O seu dia dura 24,6 horas, quase o mesmo que da Terra. A excentricidade de sua órbita é de somente 0,094 e a inclinação de seu eixo é de 25,1 graus. Marte tem 2 satélites naturais, Phobos e Deimos. Phobos é maior, com um diâmetro de 22 km, enquanto Deimos tem somente 6 km. Uma plausível hipótese para o surgimento de Phobos e Deimos é que ambos foram asteroides capturados por Marte. A temperatura na superfície de Marte varia entre menos 143 graus Celsius e 20 graus Celsius, e sua atmosfera é pouco espessa e formada majoritariamente por dióxido de carbono. Há enormes tempestades de areia em Marte, as maiores do Sistema Solar. Devido ao dióxido de carbono, o pôr do Sol em Marte tem um tom azulado. Marte é repleto de gigantes montanhas e profundos vales. Muitas dessas montanhas são vulcões inativos, destacando o Monte Olimpo, que é a montanha mais alta do Sistema Solar, com 27 km de altura, mais de 3 vezes mais alto que o Monte Everest. A maioria dessas crateras foram formadas por intensos bombardeios de meteoritos durante os primeiros bilhões de anos de sua existência. E a presença de montanhas e vulcões indica que já houve em Marte a presença de tectonismo, e há indícios que existiu um campo magnético em Marte. Hoje esse campo é ausente. Hoje ainda ocorre certa atividade vulcânica. A última erupção vulcânica em Marte ocorreu entre 20 milhões e 200 milhões de anos atrás.
Seu núcleo é formado por ferro e níquel sólidos, e seu manto é formado por silicato. Sua superfície é formada por óxido de ferro, que dá o característico tom avermelhado ao planeta. Devido a inúmeras missões de exploração, tanto em órbita quanto em solo, a superfície marciana foi praticamente toda mapeada e estudada, e apresenta várias estruturas, como a planície amazônica, o Vale Marineris, que é o maior cânion do sistema solar que se estende pelo equador marciano. Tem também a região chamada de Terra Sireno, ao sul, e a região montanhosa de Tarsis, onde se localiza o Monte Olimpo. Nos polos marcianos há grande quantidade de gelo. A maior parte dele é dióxido de carbono sólido, o famoso gelo seco. Mas também existe água em Marte, no estado sólido, que foi encontrada em 2007 pela sonda robótica Spirit da NASA. Apesar da temperatura em Marte no verão em seu equador chegar a 20 graus Celsius, sua baixa pressão atmosférica faz com que seja impossível que haja água líquida. Nessas condições, a água sublima, isto é, passa do estado sólido direto para vapor, sem se tornar líquida. Mas há indícios que num passado muito distante, a atmosfera marciana era mais espessa, permitindo a presença de água líquida, e há evidências de água líquida em Marte. Há marcas em sua superfície de possíveis oceanos e rios. Devido à sua fraca gravidade, Marte deve ter expelido boa parte de sua atmosfera inicial, e por ser pequeno, o calor de seu núcleo se dissipou, solidificando-o e extinguindo os vulcões. Bem, se um dia houve água líquida na superfície marciana, então existe uma chance de ter havido vida em Marte. Marte, ao menos antigamente, possuía condições boas para suportar a vida. Ora, os extremófilos terrestres suportam condições muito piores do que as que acreditamos que haviam em Marte há bilhões de anos atrás. Todavia, se houve vida algum dia em Marte, ela surgiu antes e se extinguiu antes da vida na Terra começar, o que é um curtíssimo prazo para o surgimento de vida inteligente, até mesmo para o surgimento de seres multicelulares. Marte, sem dúvida, mexe com a imaginação da humanidade. Vários filmes, livros foram feitos sobre ele. Não é à toa que Marte é o planeta mais visitado por nós. Cerca de 50 sondas espaciais foram a Marte. As primeiras sondas a visitar Marte foram as Mariners, sendo que a Mariner 9 foi um sucesso absoluto. Compilou o primeiro mapa marciano e estudou a geologia marciana. Logo em seguida veio o projeto Viking e na década de 1990 o projeto Mars Global Surveyor, que permitiu a obtenção de mapas completos e extremamente detalhados da topografia, campo magnético e minerais da superfície marciana. Também foram lançados nos anos 90 os projetos Mars Reconnaissance Orbiters e Mars Express, que funcionam até hoje. A década de 2000 começou a era da exploração direta, utilizando sondas orbitais e os famosos rovers. Logo em 2001 foi lançado a Mars Odyssey. Em 2003 pousamos em Marte com o rover Spirit e em 2004 com o Opportunity. O objetivo dessas duas missões era estudar a geologia marciana e procurar por água líquida, o que foi alcançado em 2007 através da sonda Spirit. Em 2011 foi lançado o Mars Science Laboratory, mais conhecido como Curiosity. O Curiosity foi equipado com um analisador de compostos químicos e com uma câmera de alta definição. Em 2013 foi lançado o Mars Orbiter Mission, ou Mangalyaan, que situa-se atualmente em órbita marciana,
estudando sua atmosfera e morfologia. Também em 2013 foi lançado o MAVEN, que estudará a atmosfera marciana. No futuro, em 2018, está planejado o projeto InSight, que enviará 2 CubeSats para orbitar Marte. Ainda em 2018, a agência europeia pretende enviar o seu primeiro rover, o ExoMars, e em 2020 a NASA enviará o rover Mars 2020. Os Emirados Árabes Unidos também pensam em enviar sua primeira missão em 2020, a Mars Hope. Infelizmente, nenhuma missão humana está prevista para as próximas 2 décadas. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Curta nossas páginas O Mundo da Incerteza e Economia Exata. E até o próximo vídeo.